Fala galera, beleza? Eu sou o Ujni e você está no Mais 2D6 e hoje você vai precisar de um papel e de uma caneta para você anotar tudo que vai ser dito aqui, tá bom? É o seguinte, esse vídeo aqui eu vou falar sobre ciência e senso comum. Já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, só que aquele vídeo é um resumo, tá certo? E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque nós estamos em 2009, em abril. Até esse momento, o vídeo de ciência e senso comum é o vídeo mais visto do canal, tá? Ele tem 10 mil visualizações, ele foi o primeiro vídeo postado no canal e por ser o vídeo mais visto, logo eu concluo que é o que as pessoas estão procurando como assunto nesse momento, tá certo? Bom, e aí o que vai acontecer? Eu desenhei aqui um roteiro bem legal, tá? Ele é bem completo e a minha ideia é fazer uma super aula sobre ciência e senso comum. É aprofundar essa ideia, é aprofundar esse tema com vários exemplos, tá? E são exemplos pautados, então você pode anotar os tópicos. E depois eu vou ver se eu disponibilizo para vocês. Deixa eu até dar mostrar para vocês como é que ficou o nosso... Deixa eu arrumar aqui. Como é que ficou o nosso roteirinho que eu desenhei, tá? Ele é grande, mas a ideia é depois eu disponibilizar para vocês, tá certo? Ó, ele tá bem legal, tá vendo? Opa, diminui tudo. Bom, é só para vocês verem aí, tem bastante coisa escrita, tá? Então, se você puder aproveitar, legal você escrever, fazer sua estruturinha aí de estudo, mas depois eu vou ver se eu disponibilizo, tá? Não sei quando, depois eu tenho que digitar isso no Word, transformar em PDF e tal, tá bom? Para ficar aí disponível para vocês, tá certo? Bom, a ideia então aqui já é deixar o assunto muito mais aprofundado, tá? Qual a importância de aprofundar esse assunto sobre ciência e senso comum? A importância é que tudo que a gente faz na vida ou está dentro do processo científico ou está dentro do senso comum, tá? E dentro desses dois grupos existem níveis, né, de ciência e níveis de senso comum. Esses dois interferem na nossa vida de uma forma muito profunda, muito real e muito prática. E eu vou dar exemplos aqui, inclusive, bem pesados das realidades que são construídas e que causam danos devido a essa questão de ciência e senso comum, tá? Devido à importância desses dois, o conhecimento desses dois, tá certo? Então você que é profissional de qualquer área, principalmente você que é estudante, vem comigo, anota que vai ser um conteúdo monstro, tá? Bom, então vamos começar, beleza? Vamos começar aí falando sobre ciência e senso comum, tá? Primeiro eu quero explicar e dar uma prévia rapidinho sobre uma pontuação. Minha ideia aqui não é falar a história da ciência, tá bom? Eu vou fazer um vídeo só para isso a qualquer momento. Minha história aqui, o objetivo também não é construir a história do senso comum, mas eu vou passar por alguns pedacinhos disso para vocês terem uma noção, tá? A estrutura do que eu tenho aqui é dividida em 3 partes, tá? Eu tenho a primeira coluna que eu vou falar sobre a ciência, a segunda coluna que é sobre senso comum e a coluna do meio, que é sobre o desenvolvimento da ciência e do senso comum na questão prática, certo? Falar um pouquinho sobre os seus conceitos e desenrolar algumas pontuações muito particulares, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar então pela ciência, né? Vamos falar aí sobre ciência. Bom, de forma direta, resumida, nós temos 2 definições de ciência que você precisa saber, tá bom? Nós temos a ciência comum, saber mais aprofundado, tá? Isso que é ciência. Sabe quando você está conversando com alguém e aconteceu alguma coisa e a pessoa fez alguma coisa e você estranhou e você chega nela e fala assim, você tem ciência do que você está fazendo? O que você está querendo dizer? É que você está querendo dizer assim, você sabe mesmo o que você está fazendo? O que você está querendo dizer com isso? Olha, você conhece mais profundamente, né, isso daí que você está fazendo? Porque se você falar isso, é que aconteceu alguma coisa que você achou que foi superficial, tá certo? E talvez isso seja um tanto quanto negativo. Então essa é a primeira ideia.
Você tem ciência do que você está fazendo, que é o quê? Um conhecimento mais aprofundado. Isso que é ciência, você estar ciente, esse conhecimento mais completo e aprofundado, certo? Lógico, tem um resuminho que eu vou colocar aqui para vocês, que eu vou ler, que é uma explicação dessa ciência mais técnica, tá certo? Essa ciência como matéria. Vamos lá. Ciência é um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos sobre a natureza, produzido por uma comunidade mundial de pesquisadores fazendo o uso de métodos sistematizados, isso é importante, existe um sistema, tá? Sistematizados e validados dentro dessa comunidade, que dá ênfase à observação, explicação e predição de fenômenos reais do mundo por meio de exploração e experimentação. Então, o que a gente tem aqui? Um resumo da ideia do que é a ciência, o processo científico. Ele se dá por meio de métodos, aplicando esses métodos na natureza e tirando informações e respostas práticas, palpáveis, visíveis, né, nesses vários âmbitos, desses vários modelos, certo? Então essa é a primeira ideia de ciência que a gente tem, tá? O que a gente pode ver? Que a gente está falando de uma questão muito mais técnica, tá? A ciência como uma questão muito mais técnica. Como a gente viu ali, existe uma construção, certo? Em cima de um sistema. Não é algo aleatório, algo que qualquer um faz de qualquer jeito. Existe um sistema para que essa ciência seja ciência de fato, certo? Então vamos lá. E aí eu vou falar a coluna da ciência, a coluna do senso comum e por último a coluna do meio, tá? Bom, vamos lá então. E aí eu quero falar um pouquinho da questão da ciência na Grécia Antiga, tá? Como nessa versão da antiguidade. Primeiramente, uma coisa que é importante vocês saberem, que existiam os cientistas antigamente, só que eles eram conhecidos como filósofos da natureza, que eram essas pessoas que pensavam esses processos científicos, observando a natureza, tá? Então, eles eram os pensadores. A gente está se retratando aí, mais ou menos, na época grega, 400 a.C., ali quando já tinha os primeiros pensadores, né, que vão ficar para a história como Aristóteles, Platão, Anaximandro, Anaximenes, Xenofontes, Aristóteles e uma série de outros filósofos ali, o Tales de Mileto, né, que vão ser dessa época e vão ficar marcados na história, tá certo? Então a gente tem na antiguidade a questão da ciência como essa visão da ciência da natureza, nessa observação da natureza, até porque era muito do que eles tinham, a natureza em volta deles, tá certo? Hoje você mora no centro da cidade, você olha em volta, você quase não vê natureza. Então, isso influencia a tua forma, inclusive, de pensar, mas calma que isso é um assunto mais pra frente. Então, quer dizer, eles na antiguidade tinham essa construção. E aí eu quero falar um pouco sobre a questão da Grécia Antiga, tá certo? Na questão da Grécia Antiga, a gente já vai ver essa questão do domínio da ciência, da aparição da ciência. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei no vídeo de pedagogia. Quando começou a surgir o aperfeiçoamento dos barcos para navegação. Você tem um momento de exploração, aonde o ser humano já faz barcos, né, embarcações, e começa a ir para outros lugares. Essas embarcações vão ficando mais complexas. Ficando mais complexas, começa a acontecer uma coisa. Começa a acontecer uma separação de movimentos. O senso comum já não consegue mais construir aquele barco, porque aquele barco, para ser construído agora, ele exige mais conhecimento. E para que você tenha mais conhecimento, certo? Técnico para construir aquele barco, você tem que se dedicar mais a esse conhecimento. Isso significa que nem todo mundo tem tempo de se dedicar àquilo, que eles se dedicam a outras coisas na sua vida social. Então, começa a se diminuir a quantidade de pessoas que conseguem construir aquele barco, porque são pessoas que vão focar naquilo. Então, você começa a ver que surge uma especialização técnica. As pessoas específicas que sabem construir e desenvolver aparelhos, mecanismos e coisas específicas naquela sociedade, certo? O que a gente está vendo? A gente está vendo um aperfeiçoamento da ciência, um aprofundamento em domínio de técnicas, tá? E o domínio dessas técnicas, elas vão passar por esse sistema, tá? Esse sistema que a gente falou aí, que é um sistema muito importante, que é a questão da sistematização, tá? Que é você criar todo um processo
para conseguir desenvolver e criar aquilo ou entender aquilo, tá? Então, quer dizer, você já tem na Grécia essa ideia de ciência e você já vê que ela começa a ser aperfeiçoada dentro do processo de vida. Eles estão vivendo, as coisas estão evoluindo, então começa a nascer os especialistas, as pessoas que conhecem melhor aquele processo, que se dedicam a esse processo. Logo vai acontecer um afastamento da grande população que fazia determinadas ações e agora, com o surgimento desse especialista, esse especialista vai para um lado e o senso comum vai para o outro, tá? Por quê? Porque agora as pessoas que estão focadas naquilo, né, elas vão especificamente trabalhar e colocar o seu tempo naquilo. Já o restante das outras pessoas vão fazer outras atividades. E aí a gente vai vendo o nascimento das especializações, aonde vai começar a acontecer essa divisão. As pessoas que são especializadas, né? As profissões, as pessoas que são profissionais daquela atividade, tá certo? Então a gente já tem aí o nascimento e um vislumbre muito grande, muito palpável do processo científico, tá? Aonde se investe mais tempo no processo de conhecimento daquilo de uma forma mais profunda, como a gente disse, tá? E criando uma série de sistemas para aplicar naquilo, tá? Como a construção das navegações, tá certo? É isso aí. Então, bom, essa ciência na antiguidade, ela já tem aí uma questão de domínio de técnicas e vão surgir técnicas que vão ser aí de dentro do núcleo da ciência, né? Como a aritmética, você vai ter a geografia, a mecânica, você vai ter uma série de atividades que são, inclusive, palpáveis, não todas, mas inclusive palpáveis. Por quê? Porque elas estão dentro de um método que é possível se reproduzir e se copiar esse método para chegar na mesma resposta. Por exemplo, eu faço um barco. Como é que isso vai se tornar algo científico e técnico, né? Cientificamente técnico? Agora eu desenho as partes do barco e faço um texto explicando como é que você vai montar, qual é o tamanho, qual é a grossura, a largura, que tipo de madeira, né? Como é que você tem que fazer, aonde você busca essa madeira, quais são as partes que você vai usar para fazer o barco. A partir desse momento, não só eu sei fazer o barco, mas eu construí um conhecimento técnico, certo? Em cima de um sistema e coloquei isso no papel, escrevi ali. Uma outra pessoa que pegar esse papel, esse manual, que vai virar um manual, ela vai conseguir construir também. Por quê? Porque ali existe um sistema que vai fazer com que seja possível reproduzir aquela ideia. Então aquela ideia não é mais daquela pessoa, aquela ideia agora também é minha. E eu posso não só reproduzir, como testar, para ver se isso realmente funciona, se é real, e se isso pode evoluir, certo? E fazer uma série de análises sobre aquilo. Então isso é uma questão científica. Essa questão que a gente está falando sobre uma sistematização, sobre um conhecimento mais técnico e profundo sobre as questões, tá bom? Então quer dizer, essa é a estrutura da ciência, beleza? Tá bom, então. Vamos lá. Vamos agora. Cadê aqui? Vamos para a parte superior. Vamos falar agora do senso comum, né? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vamos falar agora do senso comum. Vimos o que é a ciência. O que é o senso comum, tá? O senso comum, de forma geral, certo? É um entendimento e um tipo de juízo, tá? É um entendimento natural e básico sobre as coisas, tá? É um tipo de juízo, de forma de julgar, de forma de querer entender e dar valor a alguma coisa, tá? Ou extrair valor dela. Então a gente tem o senso comum como algo muito natural, como um entendimento básico, tá certo? E existe essa ideia do comum, né? Que principalmente é uma coisa mais imediata. Como assim mais imediata? É algo que é mais disponível a todos. Então, por exemplo, dá um exemplo bem tosco de senso comum para você entender claramente. Passa um carro. Todos que olharem esse carro vão entender que o carro tem o quê? 4 rodas, se eles observarem as rodas, tá certo? Esse é o senso comum. É aquela informação que está disponível a muitas pessoas, a muitas observações, tá certo? E ela geralmente é mais superficial, tá? Então esse é o entendimento do senso comum. Isso é o senso comum
o entendimento mais imediato, sem uma aprofundação, nossa, sem um aprofundamento, sem um aprofundamento desse conhecimento, tá bom? E ele se torna comum, tá? É um entendimento, um juízo comum e geralmente a todos daquela comunidade, certo? Esse é o senso comum. Agora vamos entender um pouquinho mais do senso comum. Eu vou trazer aqui um exemplo de senso comum para vocês entenderem qual é a dinâmica do senso comum na realidade. E eu vou trazer um exemplo trágico, um exemplo ruim, tá? Um exemplo para vocês perceberem um pouco sobre o universo do senso comum, né? Como é que o senso comum ele pode ser agressivo à sociedade se ele continuar sendo senso comum e você aplicar o senso comum em coisas que precisam de uma observação mais profunda. Nem tudo a gente pode lidar na vida de uma forma de senso comum. Tem coisas que você precisa se aprofundar, certo? Então, por isso que nasce a ciência, por causa desse aprofundamento que a gente viu lá no exemplo sobre os barcos na Grécia, tá bom? Então, vamos lá. E esse senso comum aí, que a gente vai ver agora esse exemplo é o seguinte. Eu vou dar o caso do Uber, tá? Como assim caso do Uber? Na verdade, é o caso de uma pregação de um pastor, conhecido como Trovão. Ele vai falar sobre o Uber. E aí é um cara que ele adora a teoria da conspiração, só que ele viaja na maionese, né? O resumo é o seguinte. Ele meteu o pau no Uber como empresa. E ele falou que um dia foi ler Rebu e ele leu Uber. Ele leu Uber ao contrário. E como é que fica Uber ao contrário? Fica Rebu, né? Aí ele foi procurar o que era rebu no dicionário. E rebu é confusão. E aí ele já começou a pregar que, olha, tá vendo que quando o Uber surgiu, o que aconteceu? Confusão, pessoas morreram. E ele começou a colocar o Uber como uma coisa danosa, como algo que é resultado de uma ação maligna, certo? E ele ligou os acontecimentos do surgimento do Uber com a interpretação que ele teve do nome Uber, tá? Que ele deu ao contrário. Vamos fazer algumas pontuações aqui, tá? Primeiro, Uber não é uma palavra brasileira, então você não consegue ler Uber. Ao contrário, não é rebu, porque Uber nem uma palavra tá? Ele é meio que uma sigla de uma gíria. Nem inclusive em dicionários de inglês você vai achar tão fácil assim. Se você achar, você vai perceber que é uma gíria, tá? Então quer dizer, ele nem em português funciona, nem em inglês funciona, porque você não consegue ler ele ao contrário em inglês. Então a palavra não foi feita para gente que lê em português entender, tá? Ele é a mesma coisa que você lê Ford ao contrário. Você não vai entender, não vai fazer sentido, porque não é uma palavra em português. Então ele não se deu nem ao luxo de procurar qual o significado original da palavra. Qual a origem da palavra. O que significa? Porque a empresa, quando coloca um nome na sua empresa, né? Tem um significado esse nome. Por exemplo, eu tenho uma microempresa e ela chama Cozinha Prática. Cozinha Prática tem um porquê desse nome. Uber também tem um porquê desse nome, né? E ele não foi atrás disso. Então ele pegou uma visão de senso comum, ele observou aquele nome, olha só que ele não vai ter nenhum aprofundamento disso. Leu o nome ao contrário, não sei porque diabos ele quis ler o nome ao contrário, e entendeu que é rebu, né? E aí em cima disso ele construiu uma crítica gigantesca em cima da empresa, né? E que é muito triste, inclusive, é de uma ignorância assim. E o pior é que pessoas acreditam nisso. Mas calma que vamos chegar em exemplos mais tensos, tá? Se você achou esse tenso. Então, quer dizer, o cara teve esse insight de pegar um nome ao contrário, que não tem nada a ver em português, não significa nada ao contrário. E ele leu ao contrário rebu, procurou na internet, simulou, e é isso que aconteceu, tá certo? Não quero entrar em méritos para corrigir o erro dele, porque são muitos erros, o que ele falou não teve nada a ver, tá bom? Só esse fato de o nome não ter como significar rebu, ao contrário, porque é em inglês, já é o suficiente para entender que foi uma viagem muito louca. Essa viagem foi parte do processo da observação do senso comum. Uma observação extremamente superficial, uma observação extremamente caótica, uma observação
extremamente frágil, tá certo? Então, o senso comum, ele produz essas coisas. Agora, de onde que veio essas noções desse cara, né? Desse pastor? Ela veio da seguinte forma. Existem coisas que dão conteúdo para o senso comum, tá certo? A gente observa, pega essas informações e monta a nossa ideia de senso comum, tá? Coisas que estão no mundo. E isso vai influenciar muita coisa. Essas ideias vão vir das religiões, elas vão vir das crenças, né? Elas vão vir das políticas, das ideias políticas. Elas vão vir até de uma ideia de psique humana, de mente humana, de tipo de pensamento humano, certo? Então, quer dizer, tudo isso vai nos dar informação e nós vamos interpretar essas informações e vai virar uma opinião, vai virar um saber. E muitas vezes esse saber é do senso comum, como eu dei esse exemplo aqui, que é um tanto quanto tosco esse acontecimento, pior que foi verdade, certo? Vocês podem achar essa pregação do cara aí, trovão, né? Aí na internet, tá? É bem ridículo. Mas o que é isso? Nós precisamos entender, tá? Eu tô colocando esse posicionamento, nossa, é ridículo e tal. Mas antes disso, eu entendo o que foi esse posicionamento. A origem dele. Eu não tô tacando pedra no cara. Eu tô falando que isso é uma posição, que é um produto, tá? É uma resposta daquilo que influencia ele. Que é essa dinâmica do senso comum, da qual ele não dá importância a uma visão mais aprofundada, mais científica, né? Uma visão até mais lógica. Então, infelizmente, é um simples resultado disso, né? Não dá para crucificar o cara. É um simples resultado disso. Ele, como bilhões de pessoas no mundo, também fazem isso dia a dia, toda hora, em várias coisas, tá certo? Bom, vamos lá. E aí a gente vai falar aqui sobre o universo do senso comum. Por quê? A gente tem que entender que o senso comum, ele não é só esse, como eu mostrei aqui, essa negatividade. O senso comum tem um universo. Ele se mostra de várias formas. Como eu disse para vocês, o senso comum, assim como a ciência, ele tem vários níveis, tá? O senso comum vai ter uma hora que ele vai deixar de ser um senso comum e ser só um senso. E ele vai passar de ser um senso e vai virar uma ciência, tá? Então, quer dizer, você tem um senso comum, que é aquilo que a gente vê ali, que está exposto para nós em primeiro momento, tá? Esse primeiro contato com essa informação que nós tivemos, com esse entendimento que nós tivemos, com essa interpretação que nós fizemos. Você vai ter o senso, que é esse entendimento que já não é mais comum, mas é um conhecimento um pouco mais aprofundado. Ele ainda não é científico, tá? Mas ele é um senso, ele é um entendimento melhor sobre aquilo, tá certo? O que nós não podemos confundir? Achar que o senso é menor do que a ciência, tá? Na verdade, a ciência ela é construída a partir do senso comum, tá? O senso comum não é menor que a ciência. Os conhecimentos de senso comum fazem com que a ciência aconteça, tá? Então, por exemplo, você tem numa tribo indígena plantas que curam. Aí, cientificamente, a gente quer saber assim, será que cura mesmo? Será que não foi sem querer? Será que ela só não cura como também faz dano? Vamos testar. Olha só, você começa então a trabalhar um sistema para pegar aquele senso comum e ver se ele cientificamente se comprova, se é aquilo mesmo. Então, a partir do senso comum, a partir de uma primeira observação de um fato, de alguma coisa, vai surgir então a ciência, tá? Então, quer dizer, o senso comum, ele tem vários níveis. Um desses níveis é o senso, tá? É aquela observação onde ela não é tão científica, mas ela também não é tão superficial, tá? O que eu posso usar aí como conhecimento de ciência? O conhecimento dos filósofos antigos. Tinha muito conhecimento ali que não tinha base científica, tá certo? Mas era produto de uma mínima observação. Não chegava a ser científica, não tinha muito método, não tinha testes, muitas vezes não tinham testes, era só uma básica observação. E aí você tem um tipo de conhecimento que é um senso, mas ele não é um senso comum, ele não é um conhecimento para todos, só que ele ainda não alcançou essa dinâmica científica de sistematização, tá certo? Então, esse é o universo do senso comum. Bom, o que a gente entendeu aqui? A gente entendeu o que é ciência e o que é senso comum. E como é que isso tá na nossa vida na prática, tá?
Vamos ver então agora a coluna do meio, que é a coluna mais importante, tá certo? Bom, o vídeo já tá com 25 minutos, eu vou fazer 2 vídeos, como eu disse, vai ser longo, eu espero que seja um mega aulão, que te tire muitas dúvidas e você entenda com mais profundidade esse assunto. Então, vou parar o vídeo aqui e você assiste o vídeo 2, assiste o vídeo do Ciência e Senso Comum lá do canal também, o vídeo 1, tá certo? Para você acumular esse conhecimento, tá certo? Bom, então agora vamos pro vídeo 2, até o próximo vídeo, até mais, galera.